Bom dia, tudo bem? Como estamos? E aí, todo mundo acordado mesmo hoje? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos. E aí, o que é isso, professor? Essa palavra tão estranha. Ciclo, porque como vocês vão ver lá nos slides à frente, é realmente um círculo. Ele tem um início, aí ele tem uma continuidade e ele volta ao seu início para começar tudo de novo. É realmente um ciclo. Biogeoquímico porque é uma união entre biologia e química dentro desse comportamento, tá certo? O que seria exatamente isso? Vamos lá. Os ciclos, eles garantem a reciclagem dos elementos químicos. De que forma? Os ciclos são influentes porque na natureza, a natureza dos elementos, e os elementos que compõem esses ciclos, porque todos eles estão relacionados à natureza. Os ciclos biogeoquímicos eu vou falar da água, eu vou falar do gás carbônico, eu vou falar do oxigênio. Então, são elementos que estão na natureza e que desenvolvem alguns fatores. Quais são esses fatores essenciais? Reservatório de elemento químico, no caso a atmosfera, hidrosfera ou crosta terrestre. A existência dos seres vivos. Os seres vivos dependem desse ciclo biogeoquímico para sobreviver. Sem eles, o ser vivo não tem como viver. A gente tem essa dependência deles. Movimentação de elemento químico pelo meio ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema. Vocês vão ver que é um ciclo de movimentação que envolve a natureza e nós, seres humanos. Então, nós estamos relacionados em todos esses ciclos. Primeiro, o ciclo da água. De forma bem simplificada, certo? Podemos dizer que a água dos lagos, rios, oceanos e a vegetação animal e o solo evaporam. Nós sabemos que a água ela passa por alguns processos de transformação. E um deles é o processo de evaporação, certo? Que é quando a água sai do seu estado líquido para o seu estado gasoso e ela passa a fazer parte do nosso ar, do ar que a gente respira, e vai mais acima, ele vai para a atmosfera, formar as nuvens e, consequentemente, a chuva. O vapor de água se move na atmosfera, podendo vir a se encontrar de outra forma nas nuvens. A água das nuvens pode se precipitar retornando aos oceanos, rios e ao solo ou permanecer na atmosfera. Então, esse vapor de água, que acontece por um processo de evaporação, ele vai formar as nuvens. A quantidade de água nessas nuvens, com a temperatura do local, vai fazer com que aconteça a precipitação, que é a formação da chuva, e essa água volte a retornar aos oceanos, lagos e rios em forma de chuva. Ou ela pode ficar nas nuvens. O que vai trabalhar esse fator é a questão da temperatura que se encontra na atmosfera. O ciclo é mais ou menos esse. Como eu disse a vocês logo no início, é realmente ciclo porque ele tem um início, ele vai girar e vai voltar ao ponto inicial para começar tudo de novo. O meu ponto inicial está no lago, nos oceanos, nos rios, que o sol faz o quê? Aquece essa água, certo? E essa água começa a evaporar. É do mesmo processo que acontece se você botar uma panela com água no fogo, ela vai aquecer, começa a formar aquelas bolhas e depois quando você vê, está saindo aquela fumacinha. O que é aquela fumaça? É a água em um processo de evaporação. Do mesmo jeito acontece nos lagos, nos rios, nos oceanos. O sol aquece a água e ela evapora. Só que diferente da água que a gente coloca para ferver, a gente não consegue visualizar, mas acontece. E aí eu tenho essa evaporação da água dos lagos, eu tenho a transpiração das plantas, as plantas transpiram, e aí quando ela transpira, ela solta água em vapor de água, certo? Acontece o processo de condensação, que é exatamente o que essa condensação? A água sai do seu estado de
vapor e volta ao seu estado líquido, que é quando ela forma as nuvens, que fica aquela nuvem escura, pesada, que a gente diz vai chover. Por que a gente diz vai chover? Porque a cor da nuvem fica bem escura. A água saiu do seu estado de condensação, de vapor e passou ao seu estado líquido. Depois disso, com alta temperatura, ela vai precipitar, ou seja, a nuvem vai começar a dar choques, a quantidade de água lá em cima, elas se combatendo, as gotinhas umas nas outras e acontece a precipitação, que é justamente a chuva. A chuva, quando ela cai na terra, ela pode formar gelo e pode formar neve, ou pode cair totalmente líquido, como acontece aqui na nossa região. E aí ela pode ir diretamente para os oceanos, ela pode formar os lagos, ela pode formar pequenos rios, ou ela pode ser absorvida por a terra e ir para os lençóis freáticos. E aí eu começo o meu ciclo todo de novo, tá certo? Ciclo do carbono. E aí o gás carbônico que está também relacionado à questão das nossas árvores. Por quê? Porque o gás carbônico, a árvore precisa do gás carbônico para eliminar o oxigênio que a gente se alimenta, não é isso? Então, ele é absorvido na fotossíntese. Nós já falamos de fotossíntese e vimos que o gás carbônico é o principal gás para a realização da fotossíntese. E sem ele eu não tenho realização de fotossíntese. E ele é liberado na atmosfera, no ar que a gente está aqui respirando, a partir do processo de respiração. Quando a gente respira, estou liberando gás carbônico. Na decomposição, alguns animais, quando eles morrem, passam por o processo de decomposição, ele libera o gás carbônico que estava no seu organismo, no seu corpo. E por a combustão, principalmente de carros, usinas, na queima de alguns combustíveis. Então, eu tenho a liberação do gás carbônico nessas três formas: respiração, decomposição de matéria orgânica morta ou combustão. E ele é absorvido por quem? Por as plantas. E aí ele tanto é absorvido por as plantas, como ele também pode ficar na atmosfera. Alguns esqueminhas sobre o ciclo do gás carbônico. Dado do oxigênio, o carbono são extremamente relacionados. Por quê? Na realização da fotossíntese, a planta precisa absorver o gás carbônico que a gente libera, para que ela possa realizar a fotossíntese e liberar o oxigênio que a gente precisa. Então, é uma troca, eles estão diretamente relacionados. Garante que o carbono circula no ambiente. É necessário essa circulação de gás carbônico no ambiente para que a planta realize fotossíntese. O carbono forma a estrutura das moléculas orgânicas essenciais para os seres vivos. Então, todo ser vivo precisa do gás carbônico na sua formação. Quando a gente se alimenta de algum tipo de planta, a gente está absorvendo gás carbônico nessa planta. Quando a gente se alimenta de um animal que comeu planta, a gente está absorvendo gás carbônico a partir daquele animal. Então, tudo isso são ciclos, tudo isso são absorção e liberação de gás carbônico. O oxigênio. Onde é que eu tenho um grande reservatório de oxigênio? Nos vegetais e na atmosfera. Por quê? Porque a atmosfera tem o oxigênio circulando em toda parte. E na fotossíntese, porque depois da realização da fotossíntese, a planta libera o oxigênio para que nós seres humanos, possa absorver, respirar. Quando é que ele sai? Na respiração aeróbica, que no caso acontece nas plantas, na decomposição e na combustão. Atuação do homem, camada de ozônio. E aí nós estamos acabando com a cotada da camada de ozônio com essa grande produção desenfreada. A grande quantidade de gás tóxico está destruindo essa camada de proteção que nós temos, literalmente. Garante a circulação do oxigênio entre os seres vivos e no meio ambiente. Precisamos, dependemos dele. Sem o oxigênio a gente não consegue sobreviver, certo?
O oxigênio utiliza a respiração celular e é essencial para a combustão e decomposição. O oxigênio molecular, sob a ação dos raios ultravioleta do Sol, dá origem ao ozônio, que forma a camada de ozônio. Daí a grande importância. Por quê? Quando eu queimo, quando eu tenho uma determinada área de queimadas, eu estou destruindo a produção de oxigênio. Se eu destruir a produção de oxigênio, eu vou diminuir o oxigênio para mim, quando eu preciso respirar, e vou diminuir o oxigênio na camada de ozônio, que é a camada de proteção do nosso planeta. Então, vejam que eu estou agredindo, eu estou diminuindo a possibilidade de existência em duas situações. A falta do oxigênio para me respirar e a falta de oxigênio para proteger a nossa Terra. O processo de fotossíntese é o principal fornecedor de gás oxigênio. A gente já viu isso na realização da fotossíntese, eu tenho a liberação de grande quantidade de oxigênio. Está diretamente relacionado com o carbono, nós já vimos no slide anterior, os dois estão unidos, não tenho como eu ter um e não ter o outro, os dois estão juntos, relacionados. Nitrogênio. O nitrogênio molecular, que é o N2, ingressa no mundo vivo graças à atividade dos micro-organismos fixadores. E aí, nesse caso, entram as nossas queridas bactérias. As algas azuis e algumas bactérias que a transformam em amônia. Nós, seres humanos, a gente precisa de nitrogênio no nosso organismo. Porém, existe uma questão. A gente não pode absorver o nitrogênio do ar como a gente absorve o oxigênio. Ele precisa que as bactérias e algumas algas façam o processo de transformação desse nitrogênio em amônia. E aí, nesse caso, a gente pode se alimentar dele. No processo de nitrificação, outras bactérias transformam a amônia em nitrito e nitrato. Então, observe que eu tenho alguns processos aqui. Primeiro, as bactérias. E aí, quem são essas bactérias? Principalmente as bactérias presentes nas leguminosas, no feijão, na batata, certo? Em alguns legumes, eu vou ter essas bactérias agindo. Então, elas ficam no solo, principalmente nas raízes dessas plantas, e aí elas absorvem o nitrogênio. Quando elas absorvem o nitrogênio, elas realizam um processo químico, transformando esse nitrogênio em amônia. Depois que ela transforma ele em amônia, outras bactérias, são dois tipos de bactérias agindo nessa situação, outras bactérias vão transformar elas em nitrito e nitrato. E o que é exatamente isso? São os nutrientes produzidos a partir da amônia que vão se fixar nos legumes. E aí, quando a gente se alimenta dos legumes, a gente está se alimentando e está absorvendo nitrito e nitrato, que são os nutrientes produzidos a partir da amônia. É meio complicado, mas depois a gente entende. Etapas. Essas são as etapas de formação do ciclo do nitrogênio, desde o seu processo de formação até o seu ponto final. As raízes de plantas capturam o nitrogênio do ar, então as raízes elas fazem a captação do nitrogênio. As proteínas são formadas pelas plantas. Os animais se alimentam das proteínas formadas. Quem são essas proteínas? Os nitritos e os nitratos. As bactérias convertem os tecidos mortos em amônia. As bactérias criam os nitritos, são criados pela conversão da amônia, como eu já citei anteriormente. Fertilizantes são utilizados pelo homem. Plantas absorvem os nitritos contidos nos fertilizantes. Então, a gente absorve da planta os nitritos, que são as proteínas, digamos assim, produzidas a partir do nitrogênio, que nós precisamos, mas não podemos absorvê-la diretamente do ar. Ela precisa passar por esse processo da planta, das bactérias, serem transformadas em nitrato para que a gente possa absorver e que ela possa ir para o nosso organismo. Ciclo do fósforo. O fósforo é mais simples do que todos os outros ciclos e do nitrogênio, pois não existem muitos compostos gasosos de fósforo, apenas um composto de fósforo realmente importante para os seres vivos, que é o íon fosfato,
que é o que a gente precisa, principalmente as pessoas que têm problemas de anemia, precisam muito do fosfato para auxiliar. O fosfato é um material genético constituído de moléculas de ácido ribonucleico e desoxirribonucleico e componente de ossos e dentes. Não queiram entender quem é ribonucleico e desoxirribonucleico. Por quê? São moléculas de DNA que formam a estrutura de uma pessoa e que vocês só vão conhecer ela bem a fundo no 9º ano, que é quando a gente for falar de genética, tá certo? O fósforo aparece principalmente na forma de fosfato, obtida a partir da degradação das rochas de minerais. A minha extração de fósforo está diretamente relacionada às rochas de minerais. Ele se degrada a partir da ação do vento, da chuva, da temperatura, ele vai se desgastando, vai soltando o seu fosfato e ele vai ser retirado em algumas jazidas. Drenado gradativamente para o mar, o fosfato passa por processos de sedimentação, sendo incorporado às rochas, podendo retornar ao ecossistema terrestre por meio de processos geológicos com a elevação do leito do mar ou rebaixamento dos níveis da água. Vamos falar um pouquinho de poluição? Olha aí o espalha-lixo fazendo a festa. Vamos falar da poluição do ar. Por que poluição do ar? Porque, como nós vimos nos ciclos biogeoquímicos, todos os ciclos estão relacionados à atmosfera. E quem é a atmosfera? O nosso ar. Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, fosfato, todos eles estão presentes no ar que a gente respira. E aí a gente precisa respirar um ar de qualidade. Concordam comigo? Então, se eu preciso de um ar com qualidade, eu preciso conhecer quem são os poluentes que estão causando alguns problemas ambientais à nossa atmosfera. A poluição do ar, como qualquer quantificação sofrida pela atmosfera natural que cause prejuízos diretos e indiretos ao homem, à fauna, à flora e aos demais recursos naturais em todas as suas utilizações consideradas normais. Então, eu posso considerar como poluição atmosférica qualquer excesso de gás poluente, qualquer excesso de gases que venha a causar problemas a nós, seres humanos, porque quando a gente tem problema de respiração, está relacionado à quantidade de poluição presente no ar que a gente respira, certo? Então, tudo isso é poluição atmosférica. Quais são as causas? Veículos motorizados que liberam gases como monóxido de carbono, que é justamente um tipo de gás produzido na queima do combustível. Quando eu vou ligar o carro, ao ligar o carro, eu estou queimando o combustível, que pode ser, dependendo do carro, pode ser gasolina, pode ser o álcool, pode ser o diesel. E a queima desses combustíveis libera esse monóxido de carbono, que é altamente tóxico e que em grande quantidade causa sérios problemas à atmosfera. Incêndios florestais, porque a queima da madeira, a gente sabe que libera uma grande quantidade de gás carbônico, então tudo isso pode ser gases que estão poluindo em excesso. As poeiras dos desertos e a liberação de enxofre pelas indústrias. A liberação de enxofre está diretamente relacionada à indústria. Por quê? Porque as indústrias elas queimam vários tipos de produtos, principalmente para aumentar a questão de temperatura de determinados locais. E aí, essa queima desses combustíveis nas usinas produzem esse tipo de gás, que é o enxofre. Consequências: chuva ácida, que é aquela chuva que ela queima as plantas, ela queima o solo, deixando um solo impróprio para a produção de determinadas agriculturas. Problemas com maior expressão são os níveis respiratórios e cardiovasculares. Quanto maior o índice de poluente no ar, mais dificuldade de respiração nós teremos. Se eu tenho dificuldade de respirar, eu vou ter dificuldade também na minha circulação e vou ter problema também de coração. Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, uma consequência, qual seria o correto? Ter cuidado com a minha poluição, diminuir a quantidade de gases poluentes. Quem são as minhas poluições? Eu tenho a poluição da água, que é qualquer alteração de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas que possam importar em prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar das populações,
causando dano à flora e à fauna, ou comprometer o seu uso para fins sociais e econômicos. A poluição da água pode estar relacionada a pequenas indústrias que na produção do seu produto libera os dejetos em córregos, e aí ele vai contaminar os rios. Eu posso ter esgoto, quando eu tenho esgoto a céu aberto, eu vou ter a poluição de água. Se eu moro em determinada zona rural e eu não tenho fossa naquele local, os dejetos da minha casa são lançados em qualquer local, então eu vou estar contaminando os lençóis freáticos. Tudo isso é poluição hídrica, tudo isso é poluição da água, que se a gente analisar, a gente já tem pouca água no nosso planeta. E se essa pouca água que a gente tem, a gente não cuidar, a gente não ter esse cuidado de não estar poluindo, a gente vai ficar totalmente sem ela. Poluição orgânica, esgoto doméstico, vários resíduos industriais ou dejetos agropecuários. Então, se você olhar para essa imagem que vocês estão vendo aí, tudo isso que tem na água é poluição. São resíduos industriais, são esgotos domésticos que são lançados em locais errados. Existe o esgoto, se existe a rede de esgoto, ele tem que ter um local específico para que aconteça a liberação. Não pode ser em qualquer lugar, porque se eu jogo ele em qualquer rio, eu vou estar poluindo esse rio, e aí não adiantou de nada eu ter uma rede de esgoto se ele está poluindo do mesmo jeito, certo? Por quê? Porque a minha água, ela serve de alimento para muitos peixes, para as plantas, as algas que estão naquele local. Tem pessoas que utilizam a água para aguar suas plantações. Então, se eu estou poluindo a água, eu estou tirando a água, eu estou acabando com a minha quantidade de fauna aquática, os peixes. Eu vou estar acabando com algumas lavouras, dependendo da situação, porque se a água está contaminada, a pessoa não vai ter como aguar suas lavouras com água suja. Então, são vários problemas que estão relacionados a essa situação. Quanto maior o volume de matéria orgânica for lançado em corpos d'água, maior será o consumo de oxigênio. Então, quanto mais sujo o rio fica, mais necessidade de oxigênio para os peixes. Então, a tendência é eu diminuir a minha quantidade de peixe, porque vai ficar escasso, ou seja, vai diminuir também a quantidade de oxigênio disponível para esses animais. Eutrofização e eutroficação. O que é exatamente isso? São palavras parecidas, mas são processos diferentes. A eutroficação é o resultado da fertilização das águas por despejos orgânicos domésticos ou industriais, despejos de resíduos de agricultura, poluição do ar ou por afogamento da vegetação em represa, processo desencadeado pelo homem. O que é exatamente isso? O homem, olha a imagem anterior. Vocês estão vendo essa imagem do rio aí embaixo? Estão vendo essa quantidade de lixo aí? Isso é um processo de eutroficação. Por quê? Porque é tudo lixo produzido por o homem. Tudo isso que vocês estão vendo aí, essas manchas brancas, é o homem quem produziu, com restos de esgoto doméstico, com fertilizantes liberados em locais errados. Isso é um processo de eutroficação. No caso, a contaminação de rios feito por processos humanos. A eutrofização é o resultado da fertilização das águas pelo escoamento das chuvas dos solos que arrastam nutrientes para os corpos d'água, ou seja, é uma origem natural. Por que uma origem natural? Porque acontece a produção desenfreada de nutrientes nesse local. O excesso de sais nutritivos vindos dos fertilizantes que se acumulam na água. Vocês têm aí duas imagens, uma bem transparente com três peixes aí nadando, várias plantas para ele se alimentar. Então é o processo natural. Baixo nível de nutrientes, boa penetração da luz solar, alto nível de oxigênio, ou seja, oxigênio suficiente para que os peixes possam viver naturalmente, pouco crescimento de algas e alta diversidade de peixe. Isso é um lago normal.
Um logo com eutrofização é totalmente diferente. Observe que existe uma grande quantidade de nutrientes. O que é exatamente esses nutrientes? Essa coloração mais escura da água. É como se aparecesse nutrientes em excesso. Por exemplo, quando chove, que a água ela sai levando tudo que é digamos assim, ele está levando aquela terra, está levando restos de plantas, tudo isso vai para dentro d'água, então tudo isso vai se acumular. E aí eu vou ter o que a gente chama de eutrofização. Alto nível de nutrientes, esse é o ponto principal. Pouca penetração de luz por conta da coloração da água. O processo de eutrofização você identifica justamente por a coloração da água. A água fica esverdeada, certo? Esse é o excesso de nutrientes, a água fica dessa cor. Então eu já vou ter pouca luz penetrando para realizar a fotossíntese. Se eu realizo pouca fotossíntese, eu vou ter pouco oxigênio para os meus animais. A água vai estar meio turva, como vocês estão conseguindo visualizar. Alto crescimento das algas. Observe que eu não tenho mais pequenas algas, eu tenho algas grandes naquele local. E baixa diversidade de peixe, porque faltou oxigênio, faltou peixe. Pouco oxigênio significa que eu vou ter poucos animais naquele local, porque eles precisam do oxigênio para sobreviver. Se tem pouco oxigênio, eu vou ter uma mortalidade maior de peixes. Então, eutrofização é essa quantidade excessiva de nutrientes na água que deixa a água dessa cor, essa coloração esverdeada. Poluição do solo. Consiste em uma das formas de poluição que afeta particularmente a camada superficial da crosta terrestre, causando malefícios diretos ou indiretos à vida humana, à natureza, ao meio ambiente em geral. A poluição do solo está diretamente relacionada à questão da quantidade de lixo que a gente produz, né? Porque aí o lixo que a gente produz, ele pode ser depositado em locais errados. Ele pode ficar acumulado em locais, e aí o que é que vai acontecer? Ele vai produzir vários problemas. Quais são eles? Primeiro, eu posso ter vários insetos naquele local, baratas, moscas que causam doenças. Eu posso ter ratos sendo produzidos naquele local. Por quê? Porque é lixo. Então, esses ratos também podem causar doenças. Se eu tenho uma grande quantidade de lixo naquele local, eu vou ter o que a gente chama da produção de chorume. Chorume é um líquido preto que sai do lixo a partir do processo de decomposição do lixo. Se você deixar uma sacola de lixo na sua casa durante um certo tempo, sem você colocar ela para fora, quando você tirar a sacola, você já consegue visualizar um pouco de líquido preto naquele local. É o chorume. Altamente contagioso, contamina o solo, deixa o solo totalmente improdutível para qualquer tipo de lavoura, contamina os lençóis freáticos, porque ele vai entrar no solo e ele vai diretamente para o lençol freático. Então, são vários os problemas que estão relacionados à minha poluição do solo. Eu tenho 2 locais onde eu posso fazer a deposição do lixo, um correto e um incorreto. O incorreto é o lixão. É um local aberto, é como se fosse um terreno, um campo de futebol, por exemplo, bem grande, e ali você joga o lixo de qualquer jeito. Ali não tem, naquele local é jogado todos os tipos de lixo, desde de papelão a sacolas, até lixo orgânico, que no caso são restos de alimentos, lixos como, por exemplo, computador, televisão, que quando começa o seu processo de degradação, começa a liberar grandes produtos tóxicos. Então, lixão é o local mais errado, porque é a céu aberto. Ali eu tenho a proliferação de vários insetos, eu tenho o odor, que é a produção de gás, da decomposição daquele lixo, que ele fica muito solto no ar, então as pessoas que passam por determinados locais, o cheiro é muito forte. Eu vou ter doenças que estão relacionadas àquilo ali por conta da quantidade de insetos que está produzido. Então, o lixão é o local mais errado para a deposição de lixo. E, infelizmente, ainda é o que a gente, na nossa cidade, utiliza, certo? E qual seria o local correto? Nesse caso,
o aterro sanitário. E o que é exatamente aterro sanitário? É como se fosse esse mesmo campo de futebol que eu falei anteriormente, só que cavado. Então, tem é cavado bem fundo e ali é colocado o lixo. O lixo ele vai ser ali por alguns tratores, ele vai ser empurrado, ele vai ser empilhando e aí chegou o final do dia, é colocado uma camada bem grande de terra em cima e aquele lixo vai ficar ali dentro. Ali dentro daquele buraco existe uma drenagem para que aconteça, seja drenado o chorume que vai ser produzido para um tanque específico. Existe também uma canalização para a produção do gás, que também é produzido na decomposição dos alimentos, do lixo. Então, eu nem vou ter gás contaminando a atmosfera, nem vou ter chorume contaminando o solo e nem vou ter lixo a céu aberto. Então, nesse caso, o aterro sanitário é os locais mais seguros hoje, digamos assim, para a minha deposição do lixo. Obrigada a todos, certo? Então, a nossa aula se encerra nessa situação, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu vou estar online para que a gente possa continuar a tirar as dúvidas.